Boa tarde, meus amigos. Hoje nós vamos tratar acerca do princípio da intervenção mínima, que para alguns autores é considerada como uma premissa básica, que dela advém alguns que podemos chamar de subprincípios. Princípio da fragmentaridade, princípio da subsidiariedade ou da necessidade, princípio da adequação social, princípio da lesividade ou ofensividade, também conhecido como princípio da alteridade, princípio da insignificância ou crime de bagatela. Inicialmente, cabe registrarmos que o direito penal ele não é destinado a tutelar o dia a dia da coletividade. O direito penal não é destinado a tutelar a coletividade, a sociedade nas suas relações mais básicas e simples. O direito penal ele só deve ser utilizado quando todos os outros meios de controle social, quando todos os outros ramos do direito se mostrarem falhos. O direito penal é uma ciência que visa tutelar os bens jurídicos mais indispensáveis e indissociáveis ao convívio social e harmônico. Ele só deve ser utilizado quando todos os outros meios de controle sociais se mostrarem ineficientes, ineficazes. Para aqueles que gostam de história, eu vou falar acerca de um trechinho na época do feudalismo. Alguém já ouviu falar de soldados paladinos medievais? Soldados esses que eram considerados soldados especialistas, muito bem treinados, que eram contratados pelos reis, senhores feudais, latifundiários, para travarem com ele guerras. Só que existe uma diferença. Esses soldados paladinos, eles não iam inicialmente por campo de batalha. Eles eram especialmente contratados para proteger esses senhores feudais, para cercar esses reis do perigo dos seus inimigos. Nós temos o exemplo da Guerra das Duas Rosas entre as famílias York e Lancaster, que travavam guerras constantes, acerca de disputa de território. Os senhores feudais colocavam seus camponeses, ou seja, aqueles trabalhadores das suas glebas, das suas terras, para irem para o campo de batalha, travarem a luta acerca do disputa de território. Somente quando estes camponeses fossem tombados e derrotados, é que esses soldados paladinos entravam em ação no intuito de tão somente proteger, no intuito de tão somente cercar esses senhores feudais contra os seus inimigos. Esses soldados paladinos só eram utilizados em último caso, em última opção. Somente caso os camponeses, que eram em grande número, numerosos, fossem derrotados e tombados por seus inimigos. Aí sim entravam em ação os soldados paladinos medievais. Assim é o direito penal. Ele só deve ser utilizado quando todos os outros ramos do direito, quando todos os outros meios de controle social não se mostrarem eficientes, ou seja, se mostrarem falhos. E é justamente por causa dessa força que o direito penal tem, que o direito penal possui, que ele deve ser utilizado em último caso, que ele deve ser utilizado como um soldado de reserva, em última opção. Lembra que nós dissemos que o princípio da intervenção mínima para alguns autores é considerado como uma premissa básica e dele advém alguns subprincípios? Dentre eles nós podemos falar do princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade que entende que o direito penal é como um soldado de reserva.
Ele só vai ser utilizado quando todos os outros meios de controle social se mostrarem falhas. Quando todos os outros ramos do direito forem ineficientes. Ele é considerado como soldado paladino. E só entrava no campo de batalha quando todos os outros camponeses, como já dito, que eram em grande número, que eram numerosos, fossem tombados e derrotados. Assim é o direito penal. E o princípio da subsidiariedade ou da necessidade aduz justamente isso. Que o direito penal seja considerado como um soldado de reserva. Ele só deve ser utilizado em último caso, em última opção. Nós temos um julgado acerca de um descumprimento de uma medida protetiva julgado pelo STJ. Por meio de um agravo regimental, né, foi levado a cabo do STJ sobre um descumprimento de uma medida protetiva. E o STJ julgou improvido esse recurso, porque ele entende que o descumprimento de uma medida protetiva ele pode ser solucionado por outros meios de controle social que não direito penal. Que mesmo seja por via judicial ou ainda por via administrativa, mas não o direito penal. E esse foi o entendimento do STJ acerca desse descumprimento da medida judicial. Aplicou-se o princípio da subsidiariedade, ou seja, o direito penal só deve ser aplicado em último caso. Havendo outro meio de controle social que solucione, que resolva o problema, não há que se utilizar do direito penal. Porque o direito penal, dada a sua força, dada a sua coercibilidade, ele só deve ser utilizado em último caso. Porque o direito penal, ele, quanto menos for utilizado, maior será a sua eficácia. Quanto menos ele for utilizado, maior será a sua eficácia. Essa é uma premissa. Como já dito, da intervenção mínima, que é considerada uma premissa básica, advém outros princípios. Dentro do princípio da subsidiariedade e da necessidade, o qual acabamos de discutir, e dentre eles o princípio da fragmentariedade, da lesividade, da adequação social e do princípio da insignificância, o qual trabalharemos a seguir. Após essa aula já postaremos os vídeos acerca desses subprincípios. Só a título de informação, eu vou deixar com vocês o número do julgado, da questão do descumprimento da medida protetiva, quando o STJ entendeu que não há que se utilizar do direito penal para solucionar esse caso aplicando o princípio da subsidiariedade. Vou te passar o número. Agravo regimental, número 1.557.034, Rio Grande do Sul. Foi julgado pelo senhor ministro Reinaldo Soares da Fonseca, da 5ª turma, em 1 de dezembro de 2015. Bom, meus amigos, eu espero que de alguma forma eu tenha repassado algo que incremente o estudo de vocês e até o próximo vídeo. Boa tarde.